tratar com conjuntos da matemática, tu sabe que a gente pode ter conjuntos numéricos e conjuntos não numéricos, que conjuntos enumeráveis e conjuntos não enumeráveis, que tu não consegue descrever por extensão todos os elementos daquele conjunto. Eu tenho, por exemplo, o conjunto das vogais A, E, I, O, U. E aqui nós escrevemos por extensão todos os elementos do conjunto V, que é o conjunto das vogais, né? São 5 elementos que tem aqui, beleza? Você também poderia escrever isso através de um diagrama. E aí tu faria um oval e colocaria lá dentro as vogais A, E, I, O, U, ok? E o nome do conjunto, né, o conjunto V. Assim que a gente vai usar o diagrama de Venn para poder calcular questões com teoria de conjuntos, ok? Agora, outros exemplos de conjuntos não numéricos, as estações do ano, as notas musicais, as fases da lua, os signos do zodíaco, enfim, uma série de, né, notas musicais, cores do arco-íris, dias da semana, meses, enfim, uma série de conjuntos não numéricos. Alguns são numeráveis e outros são não enumeráveis, que tu não consegue descrever todos eles, né? Ok? Bom, agora, falando sobre os números pares, eu poderia descrever o conjunto dos números pares com o conjunto P. E sempre que eu abro chaves, eu vou descrever o conjunto. E quem aparece dentro do colchete são os elementos desse conjunto. Bom, esses daqui são os pares positivos. Lembrando que o -2, o -4, o -6 são números pares também, tá? Só que para o lado negativo, o 0 é também um número par. Bom, aqui eu escrevi o conjunto dos números pares por extensão. Ele não é um conjunto enumerável, que tu consiga descrever todos os elementos dele. Já o conjunto das vogais é um conjunto enumerável. Tu consegue dizer todos os elementos, mas dos pares não. Agora, tu também pode ter uma lei de formação, que chama-se em notação de conjunto, que seria x pertence aos naturais, tal que x é da forma 2n, para todo n pertencente a naturais sem o zero. Então, assim, eu crio uma lei que vai descrever todos os elementos desse conjunto P, através de uma lei, que é a chamada notação de conjunto. Primeiro, tu descreve qual é o conjunto numérico dele. Se é natural, inteiro, racional, real. Eu estou falando dos naturais, por quê? Porque é só esse exemplo aqui, né? É só o conjunto P dos pares naturais que eu estou querendo dar de exemplo. Então, x é um natural, né, da forma 2n. E o n é natural com asterisco, quer dizer sem o zero. Então, ponha 1 no lugar do n. 2 vezes 1 é 2. Ponha 2 agora no lugar do n. 2 vezes 2 é 4. Ponha 3. 2 vezes 3 é 6. Ponha 4. 2 vezes 4 é 8. E assim tu descreve eles, ok? Bom, agora também poderia fazer como diagrama. Vai lá, faz o oval, né? O P ou retangular, tanto faz. E descreve eles lá com uma reticências para indicar que o conjunto é infinito. É um conjunto não enumerável, ok? Beleza? Oi, diga. A Carol perguntou, deixa eu ver aqui, só um pouquinho. Obrigado por falar, obrigado, vai, pode dizer. A Carol perguntou se o zero não é par também. Zero é par. Mas eu quis acabar, o zero é par natural também, sim. Zero é par e é natural. Mas nesse exemplo que eu quis colocar, são os pares positivos. E cuidado, zero é par, mas ele não é positivo. Ele é o único de todos os números do mundo que não é nem positivo nem negativo.
ele é neutro, tá? Ele é nulo, neutro. Não é positivo, tá? 0 não é positivo, mas ele é par, sim. E esse conjunto P que eu estava descrevendo, eu só quis dar um exemplo do conjunto dos pares positivos. Por isso que eu tirei o 0, tá? Mas eu poderia incluir o 0 aqui, sim. Aí seriam os pares não negativos. Seria 0, 2, 4, 6. Aí, não negativo. Só não entraria os negativos. Só não entraria o -2, o -4, o -6. Agora, com relação à paridade, se eu fosse escrever todos os números pares, eles vêm lá do infinito negativo. -10, -8, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6. Aí vai todo mundo, né? Ok? Mas eu só quis botar os pares positivos. E para escrever uma lei para eles. Ok? Mas respondendo a pergunta, 0 é par, mas é neutro. Tá? 0 é par, mas não é nem positivo nem negativo. Beleza? Prof, mais uma coisa. Tu pode repetir a parte ali do final dos positivos que tem o asterisco que eu não entendi muito bem? O asterisco quer dizer sem o 0. Quando tiver um asterisco no canto superior direito de qualquer conjunto numérico, esse asterisco quer dizer tira o número 0 desse conjunto. E quem são os naturais? Os naturais é 0, 1, 2, 3, 4. Mas se botar o asterisco, o 0 não participa. Começa com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Beleza. Mas com asterisco quer dizer retira o 0, ok? Então começa com 1. Ponha 1 no lugar do N. Ponha 1 aqui no N, ó. 2 vezes 1 é 2. É o primeiro número que eu tenho no conjunto, o 2. Agora ponha N igual a 2, que é o próximo número natural, né? O N é natural. Põe agora 2 no lugar do N. Então, X é 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. É o próximo número do conjunto. É o próximo elemento. E para cada número natural, tu vai multiplicar por 2. E aí tu vai ter os números pares, assim, né? É só uma lei para descrever isso. E o asterisco quer dizer retira o 0. Só que o 10 continua, tá? É só o 0, o neutro que tu tira. O 10 continua, o 20 também, terminando em 0, tá? Só o 0 que foi retirado. Ok? Tá bom, professor. Muito obrigada. Show de bola. Vamos lá, segue baile. Agora, com relação ao símbolo de pertinência. O símbolo de pertinência é de pertence ou não pertence. E é esse símbolo do E. Só que tu só vai poder usar o símbolo do E de pertence ou não pertence quando você quiser estar relacionando um elemento de um conjunto. Ou seja, olha um exemplo aqui, ó. O P não é mais infinito, tá? Eu parei até o 10, eu não botei reticências. E o P está contido, ó, o P é conjunto. O conjunto P está contido no conjunto U, ok? Eu não posso falar que o conjunto P pertence ao conjunto U. Tá errado. Tu só vai usar o pertence quando for elemento. E olha só, vamos completar aqui no meio. 2, será que pertence ou não pertence ao conjunto P? Ele está lá dentro. Então, o 2 pertence ao conjunto P. Olha o 8. Será que o 8 pertence ou não pertence ao conjunto P? Ele está lá dentro. Então, o 8 pertence ao conjunto P. O 10, ele pertence ou não ao conjunto U? Cara, o conjunto U são todos os elementos do P e, além deles, olha que o 2, o 4, 6, 8 e 10, todos eles do P estão dentro do U também. Só que, além deles, eu tenho outros elementos, o conjunto U. Seria o 3, o 7 e o 9, ok?
Se eu fosse descrever, o P é 2, 4, 6, 8, 10. O U, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. O conjunto U, ok? Então, o 10 pertence ao conjunto U. Será que o 3 pertence ao conjunto P? Não, né? O 3, ele pertence ao U, mas ele não pertence ao P. Será que o 9 pertence ao P? Não, ele não está lá dentro, então não pertence. O 7 pertence ao conjunto U? Sim, o 7 está dentro do retângulo azul, então ele pertence ao conjunto U. Beleza? Pertinência é pertence ou não pertence. E tu só usa ele quando for um elemento de um conjunto. E um detalhe, o elemento vem antes do conjunto. Tu nunca vai ter o conjunto e depois o elemento dele, dizendo P pertence ao elemento 2. Nada a ver. É o elemento 2 pertence ao conjunto P. É elemento e conjunto depois, ok? Beleza. Agora, os símbolos de inclusão é aquele C de contém ou está contido, não contém ou não está contido. Acabou faltando o outro aqui, né? Só que um detalhe, tu só vai usar esse C quando for de um lado um conjunto e do outro lado outro conjunto. Olha só, tu só usa o C quando estiver relacionando dois conjuntos. Se for elemento e conjunto, então é o E de pertence ou não pertence. Então olha o exemplo aqui, ó. Mesmo conjunto P e conjunto U. Vamos completar aqui agora. Aí um detalhe, tá? Qual é a regrinha que eu costumo dizer sobre esse conectivo C? A boquinha do C tem que estar aberta para o lado do maior conjunto. Quando eu digo maior conjunto, é aquele que apresentar mais elementos. E aí a leitura sai naturalmente. Bom, olha só. Prof, agora já me veio uma dúvida. E se eu tiver a mesma quantidade de elementos nos dois conjuntos? Aí tanto faz. Tanto faz se tu colocar a boquinha do C para o lado esquerdo ou a boquinha do C para o lado direito. Inclusive, uma das maneiras de tu provar que um conjunto é igual ao outro é mostrar que ele está contido no outro e ele contém o outro. É mostrar o C para os dois lados. Se acontecer isso, esse cara está contido, esse cara contém, né? Então os conjuntos são iguais. Se um está dentro do outro e o outro está dentro do um, né? Então eles são iguais os conjuntos, ok? Então vamos analisar o P e o U. Qual dos dois é o maior conjunto? O P ou o U? O U, né? Que tem mais elementos. Então a boquinha do C é virada para o U. E como o P está totalmente contido dentro do U, eu não vou botar a negação, pois o P está contido no U. É assim a leitura desse C, ok? Olha aqui embaixo agora, eu abri um conjunto, abri chaves, 2, 4, 6. É um conjunto. Do outro lado, P é um conjunto também. Então, qual dos dois é o maior? O conjunto formado pelo 2, 4, 6 ou o conjunto P? O maior deles é o P, que tem mais elementos. Então, a boquinha do C voltada para o lado do P. E como todos esses elementos, o 2, o 4 e o 6, são elementos do conjunto P, então tu vai dizer que esse conjunto todo está contido no conjunto P, ok? Olha o 3, 9. Com chaves, é um conjunto do 13 e do 9. E do outro lado tem o P. São conjuntos, né? Então é o C que eu tenho que usar. Mas quem é o maior conjunto? O P ou o conjunto do 13 e 9? O P. Então a boquinha do C virada para o lado do P.
Só que agora com a negação, para indicar que esse conjunto do 3 e 9 não está contido no conjunto P. Cara, basta um elemento não estar contido lá dentro. Basta um elemento não pertencer ao conjunto P. E aí, todo esse conjunto tu vai dizer que não está contido no outro. Um elemento que não esteja, pronto. O conjunto todo não está contido no outro. Beleza? Agora, entre o 3, 9 e o conjunto U, a boquinha, o U é o maior. Então, a boquinha do C para o lado do U. Mas como o 3, 9 e são elementos do conjunto U, então o conjunto formado pelo 3 e o 9 está contido no conjunto U. Agora, olha aqui o conjunto do 10. Conjunto unitário, só tem um elemento. O conjunto do 10. E do outro lado, o conjunto P. Qual dos dois é o maior? O P. A boquinha do C virada para o lado dele. Então, o conjunto do 10 está contido no conjunto P. E um detalhe, se eu não tivesse colocado chaves, se fosse só o número 10, tu não ia botar 10 está contido no P. Não. Sem chaves, ele não é um conjunto, ele seria um elemento. E aí, o que tu ia botar aqui no meio? 10 pertence ao conjunto P, ok? Beleza? Último exemplo aqui, ó. U é um conjunto. O -1 e o 0 é um conjunto. Agora, o maior deles é o U. Tem mais elementos. Então, a boquinha do C é voltada para o lado do U. Porém, nem o elemento -1 e nem o elemento 0 estão pertencentes ao conjunto U. Então, todo esse conjunto aí, ele não está contido dentro do U. E a boquinha do C é voltada para o U com a negação. Só que a leitura que você faz disso é o conjunto U não contém o conjunto do -1 e 0. A boquinha para o lado esquerdo quer dizer contém ou não contém. A boquinha do C virada para o lado direito quer dizer está contido ou não está contido. E você só pode usar os símbolos do C quando for conjunto com outro conjunto. Se for um elemento e um conjunto, é o E de pertence. Olha como é fácil de lembrar. Elemento começa com a letra E. Então é o E de pertence. Conjunto começa com a letra C. E aí tu vai ser o C de contém ou está contido. Com essa regrinha. A boca do C virada para o lado do maior conjunto. Quando eu digo o maior conjunto, é aquele que apresentar mais elementos. E se tiverem iguais quantidades, tanto faz. Para que lado vai estar a boquinha? Vale um está contido no outro e um contém o outro. Vale os dois daí, né? Aí os conjuntos seriam iguais, ok? Bom, vamos ver um exemplinho então. E aqui nesse exemplo eu quis fazer uma pegadinha, viu? Olha os elementos do conjunto A. Bom, o conjunto A, meu amigo, ele tem 3 elementos. Ele tem o 1, é um elemento dele. O 2 é um elemento dele. Agora, cuidado, hein? Pode parecer um pouco estranho, mas o 3 com chaves, ele não está escrito aqui dentro? Sim. Então, o 3 com chaves é um elemento do conjunto A. Cara, o conjunto A está escrito por extensão. Você descreveu os 3 elementos desse conjunto A. O 1 normal, sem nada. O 2 normal, sem nada. E o 3 com chaves. É assim que ele está escrito lá, né? Então ele é elemento. E aí vem a pegadinha que os vestibulares adoram. Colocar o 3 com chaves. Ok? Beleza. Aí, toma cuidado. Já vai chegar ali. Então vamos lá.
Vamos começar a completar aqui com o símbolo de pertence ou de contém está contido. Símbolos de pertinência e inclusão, ok? Bom, o 1 sem chaves, ele é um elemento. Então tem que ser o E de pertence. Ele é ou não é um elemento do conjunto A? É. Então o 1 pertence ao conjunto A, ok? Seguindo aqui, ó. O 2 com chaves. Bom, o 2 agora com chaves, ele... Opa, estraguei, desculpe. Ele não é mais um elemento. Ele é um conjunto porque tem chaves e da maneira com a qual ele estava escrito lá dentro, sem chaves, foi colocado uma chave nele, né? Então agora ele não é mais um elemento. Isso aqui agora é um conjunto unitário do 2. Opa, se eu tenho conjunto e do outro lado conjunto, tem que ser a letra C. E a boquinha do C virada para o lado do A, que é o maior conjunto, né? Tem mais elementos. E como esse elemento 2 é também um elemento do conjunto A, então tu vai dizer que o conjunto do 2 está contido no conjunto A, ok? Prof, então o 3 é a mesma coisa aqui? Não. Não, porque 3 com chaves é assim mesmo que ele está escrito lá no conjunto A. Se é da mesma maneira que ele está escrito, então ele é um elemento do conjunto A. E aí o símbolo é o E de pertence, quando for um elemento. Se tu quisesse dizer um subconjunto, tu deveria colocar 2 chaves no 3. Botar mais uma nela. Aí seria um subconjunto. Aí seria o C de estar contido no conjunto A. Ok? Oi, olha prof. Aqui em cima. Oi, pode dizer. Eu fiquei confusa, porque para mim, eu entendi que quando está usando chave, sempre vai ser um conjunto e nunca um elemento. Sim, concordo, tá certo esse raciocínio. Porém, olha a sacanagem que eu fiz de botar no conjunto A, um dos elementos dele tem chaves. Então, paciência, eu quis fazer isso porque o vestibular faz isso. Ele coloca lá dentro da descrição como um elemento, ele coloca o 3 com chaves. Então, com chaves, só para o 3, ele é um elemento. E sabe por quê? Tu já vai ver o conjunto, olha o que eu vou dizer agora, o conjunto das partes de A. Sabe o que é o conjunto das partes de A? É o conjunto dos subconjuntos que ele vai ter. E como eu vou mostrar todos os subconjuntos dele, partes de A vai ser um conjunto em que os elementos desse conjunto serão vários subconjuntos. Então, vai acontecer isso dentro da descrição das partes de A, que é o conjunto dos subconjuntos. Os elementos que vão aparecer, todos eles terão chaves, mas eles serão elementos para o conjunto partes de A. Então, o que eu quero que tu grave, tu já vai ver isso, tá? O que eu quero que tu grave é o seguinte, veja como é que ele está escrito lá dentro. Se ele tem chaves, então, assim mesmo, com chaves, ele é um elemento. Porque é assim que ele está escrito lá. Quem são os 3 elementos do conjunto A? Elementos. Que tu vai usar o E. Elemento. Quem são? O 1, sozinho. O 2, sozinho. E o 3, com chaves, é um elemento. Tá vendo? Por isso que a gente botou o E de pertence. Essa é a regrinha. Agora, olha o 2 aqui, ó. Aqui em cima o 2. Sozinho. É um elemento. Então, o 2 pertence ao conjunto A. Então, se ele tiver escrito assim mesmo, como ele estiver escrito, ele é um elemento. Não importa o que for. Cara, pode ser até um símbolo.
pode ser um coraçãozinho, uma estrelinha. Se for um coraçãozinho, então é um elemento. Mas se o coraçãozinho aparecer com chaves, então coraçãozinho com chaves é um elemento. Não importa o que aparecer aqui dentro, igualzinho, é um elemento. Se da maneira com a qual ele está escrito for colocado uma chaves a mais, aí ele virou um subconjunto. Essa é a regrinha. E olha, essa confusão que tu tá fazendo, essa pergunta que tu fez, tá? Essa confusão que pode estar na tua cabeça e agora a gente tirou, muitos têm a mesma dúvida, tá? Então, obrigado pela participação, tá? É por isso que eles botam no vestibular, né? Porque confunde a nossa cabeça. Claro. E outra coisa que eu também fiquei assim, porque para mim um conjunto teria que ter mais de um elemento. Não. Eu posso, inclusive... Não, pode ser, inclusive, um conjunto vazio. Tu já vai ver, calma aí. Verdade. Se eu tirar todo mundo, pegar a borracha e apagar todo mundo lá dentro, um conjunto vai ficar vazio. O quê? Ah, não vai ficar nada. Vai ficar vazio. E isso é conjunto vazio, que, para falar a verdade, é um dos subconjuntos que nós vamos ter também, tá? Já vou te mostrar os subconjuntos. Vamos continuar aqui. Entendi, obrigada. Beleza, vamos lá. O A é um conjunto. Olha para o outro lado direito. 1 e 2 com chaves, tá vendo? Então, é um conjunto. É um conjunto binário. Tem dois elementos, o 1 e o 2. Tá, mas é conjunto, né? Então tem que ser o C. Agora, para onde que está voltada a boquinha do C? Para o lado do A, que tem 3 elementos, ou para o lado do conjunto binário formado pelo 1 e 2? Para o lado do A. E por que que eu não pus a negação? Porque o A contém o conjunto do 1 e do 2. Os dois elementos aqui são elementos do A. Então, esse conjunto todo está contido no A. Ou melhor, A contém ele. E agora, falando a pergunta da colega, que eu não sei o nome, desculpe, mas esse aqui é um símbolo de quê mesmo? Conjunto vazio. Olha aqui, ó. Tá vendo o conjunto A? Se eu pegar uma borracha e apagar o 1, apagar o 2 e apagar o 3 com chaves, apagar todo mundo lá dentro, vai ficar o quê? Vazio. Isso abre chaves, não põe ninguém lá dentro e fecha chaves, é o conjunto vazio. E isso é exatamente esse símbolo. Esse símbolo quer dizer conjunto vazio, que não tem nada lá dentro. Ele tem a mesma representação que abre chaves e fecha chaves. Beleza? É a mesma coisa. E como isso daqui, então, eu estou falando é um conjunto, e do outro lado eu tenho quem? O A, que é um conjunto. Então tem que ser o C, e não o E de pertence. Tem que ser o C. Porque é conjunto, e do outro lado, conjunto. Qual dos dois conjuntos tem mais elementos? Ah, é o A, né? Porque o vazio não tem nenhum elemento lá dentro. E o A tem 3 elementos. E olha o que eu vou dizer. O vazio está contido no conjunto A. Cara, isso é um teorema. O vazio sempre estará contido em qualquer conjunto. Cara, não importa quem é o teu conjunto, é só pegar a borracha e apagar todo mundo, vai ficar vazio. E isso é um dos vários subconjuntos que um conjunto vai poder ter. E eu vou te mostrar isso já já. Agora tem um detalhezinho que tem que ficar atento. Presta atenção no detalhe. Imagina que esse símbolo aqui, tá vendo uma circunferência com um tracinho no meio? Isso é um conjunto vazio, tá? Tá. Agora tu imagina que esse símbolo apareceu lá como um elemento do conjunto A. Tu imagina que o conjunto A abre chaves, 1, ponto e vírgula, 2, ponto e vírgula, 3, com chaves, ponto e vírgula, e aí veio o símbolo do vazio. Beleza? Ok. Agora, olha só.
o vazio, esse símbolo, lá dentro como elemento do conjunto A, ok? Olha o que vai acontecer, meu amigo. Se isso acontecer, tu vai poder dizer que o vazio está contido no conjunto A. Isso, acabei de dizer que é um teorema. Sempre vai estar, o vazio sempre vai estar contido. É só tu apagar todo mundo, vai ficar vazio. Mas, se o símbolo do vazio estiver lá dentro como elemento, vai também estar correta você colocar vazio pertence ao conjunto A. Mas tu só vai poder dizer que o vazio pertence ao conjunto A se ele estiver lá dentro como elemento. Aí tu vai poder botar o pertence, mas ele tem que estar escrito lá dentro, como um elemento. Se ele aparecer lá, beleza. Vou poder dizer que o vazio pertence ao A? Sim, ele está lá dentro como elemento. Vou poder dizer que o vazio está contido no A? Sim, isso é um teorema. Isso vale sempre. É só tu apagar todo mundo, vai ficar vazio.